Você já se perguntou o que realmente acontece na mente de um narcisista quando você para de correr atrás? Quando você decide se afastar, quando o silêncio se torna a sua resposta e a sua paz se torna a sua prioridade? Muitos acreditam que eles simplesmente seguem em frente, esquecem ou encontram uma nova vítima com a mesma facilidade. Mas a verdade é muito mais complexa e perturbadora do que você imagina. Imagine um jogador viciado em um game onde ele sempre ganha, sempre tem o controle, sempre dita as regras. Agora, imagine que de repente, você, o principal adversário dele, simplesmente desliga o controle e sai do jogo. O que acontece? Ele não desiste, ele não aceita a derrota. Ele entra em pânico, em uma crise visceral que poucos conseguem enxergar. Ele tenta de tudo para te puxar de volta, para reinstalar o caos, para provar que ainda tem poder sobre você. Neste vídeo, não vamos falar de acusações ou vingança. Vamos mergulhar fundo na psicologia por trás das reações de um narcisista, seja ele homem ou mulher, quando você decide que não se importa mais. Você vai descobrir o passo a passo do ciclo de desespero e manipulação que ele inicia quando percebe que perdeu o controle. E eu te garanto, o que vem depois do seu silêncio pode ser a virada de jogo mais libertadora que você já presenciou. Prepare-se. A partir de agora, o roteiro não é mais dele, é seu, e você está prestes a desvendar o que realmente o aterroriza. Você acreditava que quando um narcisista perdia o interesse, ele simplesmente seguia em frente como se nada tivesse acontecido? Que ele te esquecia e encontrava um novo alvo sem olhar para trás? Essa é a ilusão que muitos de nós compramos, uma narrativa criada para nos manter na dor e na dúvida. Mas a verdade, meu caro ou minha cara, é exatamente o oposto do que ele tenta demonstrar. Quando você se afasta, quando para de reagir, quando o silêncio se torna a sua resposta mais poderosa, ele não te esquece. Ele entra em uma crise profunda e silenciosa. É um pavor interno, visceral, que o corrói por dentro porque ele perdeu o controle sobre aquilo que mais o alimenta, sua atenção e sua energia emocional. Pense bem, o narcisista, seja homem ou mulher, constrói toda a sua identidade e seu senso de valor com base na admiração, no medo ou na validação externa. Ele é como um parasita emocional que precisa constantemente sugar a energia de outras pessoas para se sentir vivo e poderoso. Quando você era sua fonte de suprimento narcisista, você o alimentava com suas reações, sua raiva, sua tristeza, sua busca por aprovação, seus ciúmes. Cada lágrima que você derramou, cada justificativa que você deu, cada vez que você tentou fazê-la entender, era combustível puro para o ego inflado dele. Agora, imagine o que acontece quando esse fluxo de energia é cortado. É como desligar o respirador emocional do narcisista. Ele não tem ó de projetar suas inseguranças, suas falhas, seu próprio vazio. O sorriso confiante, a pose inabalável, a fala firme, tudo isso é apenas uma máscara, uma armadura cuidadosamente construída para esconder uma verdade que ele não quer que ninguém veja, que por dentro ele é extremamente frágil e inseguro. A sua indiferença, o seu afastamento e, principalmente, a sua paz se tornam, para ele, a forma mais cruel de punição. Não é a briga, não é o grito, não é a acusação direta que o desestabiliza. É a sua capacidade de seguir em frente sem ele, de não reagir aos seus jogos, de se tornar emocionalmente inacessível. É nesse momento que o pânico começa a se instalar, porque ele percebe que perdeu o que mais valoriza, o controle. E essa percepção é o início de um colapso interno para ele. É a sua liberdade ganhando forma e a dele desmoronando. Quando o narcisista percebe que a sua ausência não é um blefe, que você realmente esfriou e não está mais correndo atrás, ele não entra em colapso imediatamente, nem parte para ataques diretos. A primeira reação é uma tática astuta e traiçoeira, a sondagem sutil. Ele começa a cutucar de leve, como quem joga verde para colher maduro, buscando qualquer sinal
de que ainda tem algum poder sobre você. Essas provocações vêm disfarçadas de diversas formas. Pode ser uma frase ambígua, um comentário nostálgico, ou até mesmo uma piadinha disfarçada de inocência. Tudo feito para medir sua reação. A meta é clara. Ele quer saber se você ainda se importa, se sente raiva, mágoa ou até mesmo uma pontinha de saudade. Qualquer resposta, por menor que seja, é um sinal de que o gancho ainda está lá e ele pode puxar você de volta para o jogo. Essa fase é particularmente perigosa porque, para quem não entende a dinâmica narcisista, as atitudes podem parecer inofensivas ou até mesmo um sinal de que ele mudou. Mas, por trás da aparente inocência, há um veneno sutil. O narcisista é mestre em jogar no terreno da dúvida. E se você ainda tem qualquer tipo de sentimento por ele, seja positivo ou negativo, cada palavra ou gesto dele será cuidadosamente usado contra você. Ele não se importa com a qualidade da sua atenção, desde que a tenha. É aqui que o estoicismo se torna o seu maior escudo. Manter o foco no que realmente depende de você, sua paz, sua calma, sua resposta, e não no caos emocional que o narcisista tenta reiniciar. Se ele te manda uma provocação disfarçada, a resposta mais poderosa é não responder. Se ele tenta te atingir com uma lembrança, você simplesmente deixa passar. Isso não é orgulho, é uma estratégia de autopreservação. O estoicismo te ensina que a sua paz não pode e não deve depender do jogo manipulador de alguém que só se sente vivo ao destruir a estabilidade alheia. O narcisista odeia ser ignorado, e é exatamente essa indiferença calculada que começa a corroê-lo por dentro. Ele não tem como manipular aquilo que simplesmente se recusa a jogar. Quando o narcisista percebe que suas provocações sutis e indiretas não surtiram o efeito desejado, ou seja, você não mordeu a isca e não reagiu como ele esperava, ele muda drasticamente de estratégia. É nesse momento que ele ativa o chamado hoovering, uma tática que busca te sugar de volta para o ciclo de abuso, reencenando o personagem encantador que te conquistou lá no início da relação. De repente, aquele que te manipulava parece ter se transformado. Mais calmo, mais gentil, mais maduro. Ele volta com uma doçura exagerada, promessas vazias de mudança e faz questão de reviver lembranças bonitas que vocês compartilharam. Essa nova versão do narcisista pode parecer mais calmo, mais gentil e até mesmo mais maduro. Mas não se engane. Isso é puro teatro. Não é um afeto genuíno, mas uma manipulação cuidadosamente planejada, revestida de um verniz de romantismo. O objetivo é único: ativar sua memória emocional e te fazer acreditar que, talvez, dessa vez será diferente. O cérebro, condicionado pela idealização passada, tende a ansiar por aquela sensação inicial de amor perfeito, mesmo diante de tudo o que você já sabe sobre o padrão abusivo. E é justamente essa esperança, essa faísca de dúvida, que ele busca reacender para te puxar de volta para a armadilha. Aqui, o estoicismo precisa ser o seu alicerce mais firme. Lembre-se de uma verdade fundamental: quem realmente muda não precisa anunciar essa mudança aos quatro ventos. A verdadeira transformação é percebida com o tempo, através da coerência entre palavras e ações, e da constância em um comportamento que seja, de fato, diferente. O narcisista, por mais talentoso que seja na atuação, não consegue sustentar esse papel por muito tempo. A máscara sempre acaba caindo. Se ele reaparecer com flores, mensagens profundas ou até mesmo um pedido de desculpas ensaiado, pause, expire fundo e pergunte a si mesmo: ele está me mostrando algo genuinamente novo ou está apenas repetindo o mesmo enredo com outro figurino? A resposta, na grande maioria das vezes, é a segunda opção. Para se manter firme, relembre os padrões de abuso que você já vivenciou. Releia mensagens antigas que demonstrem as manipulações. Converse com pessoas de confiança que conhecem a sua história e podem te ajudar a não cair novamente no feitiço da idealização. Uma dica prática e poderosa é escrever em uma folha tudo o que ele te fez mal, cada dor, cada humilhação. Guarde essa folha e, quando ele surgir com a máscara polida, releia em voz alta para si mesmo.
Isso é um antídoto simples, mas extremamente eficaz. Porque quem pratica o estoicismo entende que o foco não está na emoção momentânea, mas em proteger a sua paz a longo prazo. Quando a sedução emocional do eu ideal falha em te trazer de volta, o narcisista, incapaz de aceitar a perda de controle, parte para uma tática mais insidiosa: a tentativa de te envergonhar indiretamente. Ele precisa parecer a parte boa da história, a vítima incompreendida, e para isso, busca desestabilizar você publicamente, mas sem sujar diretamente as próprias mãos. É a tática clássica do narcisismo passivo-agressivo e se manifesta de diversas formas. Ele pode fazer postagens enigmáticas nas redes sociais com indiretas, frases sobre pessoas ingratas, citações com duplo sentido ou comentários maldosos através de amigos em comum. A ideia é simples: criar uma narrativa pública onde você é o vilão que o abandonou, enquanto ele se mantém no papel de vítima. Essa fase revela o quanto o narcisista odeia perder o papel de protagonista e o controle da plateia. Se ele não consegue te manipular nos bastidores, tentará atingir você no palco e, de preferência, na frente de uma plateia. Aqui, o estoicismo é a sua fortaleza inabalável. O seu ego pode querer responder, provar que ele está mentindo, desmascará-lo publicamente. No entanto, a verdadeira sabedoria reside em entender que quem realmente te conhece não precisa de explicações e quem não te conhece não merece. O seu silêncio maduro é o maior vexame que ele pode receber. Lembre-se que o narcisista adora uma plateia e quanto mais você reage, mais combustível você dá para o espetáculo dele. Um exemplo clássico: ele posta algo como "tem gente que se faz de vítima, mas é manipulador por trás". Se você se pronuncia, ele já venceu. O melhor é deixar o jogo exposto sem participar, permitindo que ele se envergonhe pela própria repetição e falta de autenticidade. Para se proteger, considere bloquear os gatilhos visuais, sair das redes sociais por um tempo, silenciar contatos em comum que possam servir de ponte para ele e limpar sua rotina digital. Às vezes, o melhor escudo é simplesmente não estar disponível para sua manipulação. O estoicismo ensina que a honra não está na resposta imediata, mas na constância de quem não se deixa abalar por ataques vazios. O narcisista não suporta ser ignorado quando tenta te envergonhar. Quanto mais você se recusa a reagir, mais ele se perde dentro do próprio teatrino e do vazio que o consome. Quando todas as suas táticas anteriores falham, a provocação, a sedução forçada, as indiretas e a falsa superação, o narcisista apela para a sua encenação mais previsível e, ao mesmo tempo, mais patética. Ele finge que está melhor do que nunca. É uma fase em que, de repente, ele aparece nas redes sociais mais sorridente, rodeado de novas pessoas, fazendo coisas que ele nunca demonstrou interesse. Ele pode até publicar frases motivacionais de autoajuda, fotos em lugares caros, tudo para simular uma superação que está longe de ser real. Por trás de cada foto cuidadosamente planejada e cada clique, existe um vazio imenso tentando parecer preenchido. Essa performance é pura atuação. O narcisista não suporta a ideia de ser visto como fraco. Então ele constrói uma realidade artificial para tentar te convencer e convencer os outros de que venceu, mas é só fachada. E o estoicismo te ajuda a enxergar além dessa ilusão. Quem realmente está bem, quem verdadeiramente superou um término ou um ciclo de dor, não precisa provar isso a ninguém. A verdadeira evolução acontece em silêncio, na rotina diária, nas atitudes. Toda essa exibição exagerada é só a tentativa desesperada de chamar sua atenção. E quanto menos você reage, mais ele se perde nesse papel, preso na sua própria mentira. É como observar aquele ex que nunca frequentava a academia e agora vive postando selfies malhadas. Ou aquela ex que, de uma hora para outra, só fala sobre cura e energia. Isso não é uma evolução genuína, é uma encenação. Porque a evolução real acontece por dentro, nas pequenas escolhas diárias, nas suas atitudes mais profundas. O narcisista quer te atingir com a imagem de que te superou, mesmo que, por dentro, esteja em ruínas. Se essa performance começar a te afetar, a dica é simples e prática.
Evite acompanhar a novela da vida dele. Não é orgulho, é autopreservação. Cada clique que você dá naquele perfil é uma abertura para o narcisismo agir de novo. E ele sente, ele percebe. O que mais o desestabiliza é o fato de você não estar mais assistindo, de ter fechado a cortina para o espetáculo dele. Para ele, não existe vitória se não houver plateia. E quando você fecha essa cortina, ele se vê diante do pior inimigo, a própria solidão e o vazio que ele tanto tenta esconder. Quando o narcisista percebe que todos os seus truques, a provocação, a sedução forçada, as indiretas e a falsa superação falharam em te trazer de volta ao seu controle, ele ativa um dos jogos mais cruéis e covardes, a culpabilização. Agora, a narrativa muda radicalmente. Você se torna a pessoa fria, ingrata, sem coração. Ele diz que você se afastou sem motivo aparente, que mudou, que se tornou alguém irreconhecível. É fundamental notar que isso não é um lamento sincero, não é uma expressão de dor real. É uma acusação disfarçada de dor. O narcisista precisa a todo custo inverter a lógica da situação. Se ele não conseguiu te manter sob controle, então precisa, ao menos, te fazer sentir culpado por ter se libertado. Ele quer que você carregue o peso da decisão de se priorizar, para que ele continue parecendo a vítima injustiçada. O estoicismo, nesse ponto, oferece uma sabedoria preciosa. Você não é responsável pela dor que o outro sente ao perder o controle sobre você. A sua liberdade não é uma afronta, é um direito. O narcisista adora transformar a sua força em vilania. Ele pede a sua coragem de se afastar e tenta pintá-la como abandono. Mas isso acontece apenas porque ele não suporta ver alguém rompendo o ciclo de abuso sem pedir a sua permissão, sem a sua aprovação. Se você tem um coração sensível e empático, essa fase é especialmente perigosa, porque a culpa pode bater forte, mesmo que você saiba que fez o certo. Um exemplo prático, ele pode mandar uma mensagem com um tom de pesar, como: "Você sumiu depois de tudo que a gente viveu." Ou então, desabafar com alguém em comum dizendo: "Ele me virou as costas como se eu não fosse nada." Tudo isso é uma isca emocional. Ele não quer uma conversa honesta. Ele quer reinstalar o peso da culpa no seu peito para reverter a dinâmica. E se você responde com justificativas ou arrependimento pronto, ele volta a ter o poder que tanto almeja. O segredo é entender que você não precisa se explicar para quem distorce tudo. Se sentir a culpa te sufocando nessa fase, escreva. Coloque no papel tudo o que você fez, suportou, perdoou. Reveja os limites que você ignorou por amor e então pergunte a si mesmo: eu fui mesmo cruel ou só me respeitei? O narcisismo odeia quando você encontra essa resposta por conta própria, porque a culpa é o último laço que o prende a você. E quando esse laço se rompe, ele percebe que está diante de algo raro e incontrolável, alguém que escolheu a si mesmo, e não há controle possível diante disso. Quando todas as manipulações diretas falham, a provocação, a idealização forçada, a culpabilização e o drama, o narcisista, em um ato de desespero e persistência, se cala. Mas não se engane, o silêncio dele não significa que ele desistiu. Significa que ele mudou de tática e entrou no modo espionagem. Ele continua ali, observando à distância, de forma quase invisível. Ele não vai curtir, não vai comentar, não vai aparecer diretamente, mas estará vendo tudo. Ele quer saber se você está bem, se realmente seguiu em frente, se a sua indiferença é autêntica ou apenas uma pose. O narcisismo precisa alimentar a fantasia de que ainda tem algum impacto. E se não pode mais controlar você por palavras ou interações diretas, ele tentará manter esse controle através de uma presença invisível, uma sombra que te persegue. É nesse ponto que o jogo se torna mais silencioso e, paradoxalmente, mais perigoso, porque muita gente acha que o narcisista sumiu, quando na verdade ele só trocou de tática. Ele está stalking redes sociais, perguntando por você para amigos em comum, tentando captar qualquer sinal de que você ainda olha para trás. É aqui que o estoicismo se transforma no seu mais poderoso escudo. Saber que ele te vigia, mas mesmo assim não se abalar, é um tipo de força que ele não sabe como enfrentar. Porque o silêncio firme incomoda mais do que qualquer confronto.
Se você perceber esse tipo de movimento, por exemplo, ele visualizando seus stories, curtindo uma foto antiga sem querer ou reaparecendo em lugares que você frequenta, entenda, não é coincidência, é vigilância emocional. Ele está colhendo dados para saber quando e como tentar voltar. A melhor atitude é viver sua vida com verdade, mas com estratégia. Poste o que quiser, mas não para provocar. Vá onde quiser, mas por você. O narcisismo odeia não ter mais como interpretar seus passos. Se quiser uma atitude prática, reveja quem ainda tem acesso à sua vida digital. Reduza a exposição. Evite deixar rastros que alimentem a obsessão alheia. O narcisista não suporta perder a posição de espectador privilegiado. Ele quer assistir, interpretar, manipular. E quando você tira até isso, ele sente que foi expulso do palco da sua vida. E foi mesmo. O estoicismo não ensina a apagar o passado. Ensina a não deixar que o passado decida o seu próximo passo. Quando o narcisista percebe que você nem vai mais ceder, ele parte para a última cartada, tenta substituir você. Ele começa a exibir uma nova pessoa como se tivesse superado tudo em tempo recorde. Ele faz questão de mostrar essa felicidade nova, esse novo romance, esse novo recomeço. Mas o que parece superação é só distração. O narcisismo precisa de alimento constante, e quando você deixa de fornecer, ele corre buscar em outro lugar. Só que mesmo assim ele continua preso a você. Isso acontece porque o ciclo não foi encerrado do jeito que ele queria. Com controle, com vitória, com ego inflado. E quando isso não acontece, ele não descansa. Pode até estar com outra pessoa, mas ainda te vigia, ainda compara, ainda testa se tem algum efeito sobre você. O estoicismo mostra que a liberdade verdadeira não depende de quem está ao seu lado, mas de quem não está mais dentro da sua mente. E enquanto você segue sua vida com leveza, o narcisismo carrega o peso da obsessão que ele mesmo criou. Um sinal claro disso é quando ele começa a repetir com a nova pessoa tudo aquilo que fazia com você. Os mesmos lugares, mesmas falas, até mesmo os mesmos presentes. É um script que ele já conhece, mas lá no fundo ele sabe que essa nova vítima não é você. Porque o que dói no narcisismo não é perder uma relação, é perder o controle de alguém que finalmente se libertou. E por mais que ele tente fingir que está feliz, o vazio sempre volta quando as luzes se apagam. O melhor que você pode fazer nesse momento é não competir, não reagir, não tentar provar que está melhor. Apenas siga vivendo. Fortaleça suas raízes. Continue no seu processo. Se quiser algo prático, mergulhe em novos aprendizados. Leia sobre autoestima. Pratique o autocuidado. Se aproxime de pessoas que realmente te elevam. O narcisismo pode tentar recomeçar 1000 vezes, mas quando perde alguém que despertou, nenhuma nova relação o consola. Porque nada é mais ameaçador para ele do que alguém que aprendeu a dizer, agora eu escolho a mim. Você chegou até aqui, e isso por si só é uma prova imensa da sua força. Neste vídeo, você descobriu qual é o roteiro de desespero que um narcisista segue quando percebe que perdeu o controle sobre você. Atendemos que ele não te esquece. Ele entra em crise. Vimos as fases da sondagem sutil, da sedução forçada, o hoovering, da vergonha indireta, da falsa superação, da culpabilização, da vigilância silenciosa e, por fim, da busca por uma nova vítima. Tudo isso enquanto ele permanece preso à obsessão de te controlar. Você entendeu que não precisa fazer barulho, nem buscar vingança, nem provar nada a ninguém. A sua libertação acontece no silêncio da sua firmeza, na clareza da sua ausência e no poder de se reconectar consigo mesmo. Você viu como o narcisista depende da sua dor para se sentir no controle. Como ele teme ser esquecido, ignorado, deixado para trás. Como a sua cura é, para ele, o fim do jogo. Mas também, e mais importante, você entendeu que a verdadeira virada não está em ferir o outro, e sim em se libertar de tudo aquilo que um dia te feriu. Porque o maior poder que você tem agora é ser emocionalmente inacessível para quem tentou te quebrar. Talvez você ainda sinta dor. Talvez ainda pense nele. Talvez ainda sinta saudade de quem ele fingiu ser.
Isso é humano e faz parte do processo de cura. Mas a cada passo consciente que você dá em direção à sua liberdade, você está reprogramando sua vida. Você está dizendo para si mesmo: eu mereço mais. Eu não vou mais aceitar migalhas. Eu escolho a minha paz. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade inteira despertando junto com você, buscando a mesma liberdade e reconstrução. Se este vídeo tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a um passo ainda mais poderoso. Comente aqui embaixo. Compartilhe sua história, sua dor, sua superação. Diga: eu não vou mais cair no jogo do narcisista. Sua frase simples já mostra que você está assumindo o controle da sua história, porque mesmo depois do silêncio, ainda existem dores, ainda existem dúvidas, e é aí que ele tentará se infiltrar de novo. Sua história pode ser o farol que ilumina o caminho de outra pessoa. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Inscreva-se e ative o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí, profundo e transformador, para te ajudar a virar essa página de vez. Você não está sozinho. E o que você viveu não define quem você é. O que você faz com isso daqui para frente é o que realmente importa. Você é luz. Você é força. E a partir de agora, você vive não mais como sobrevivente, mas como alguém que se levantou e decidiu, de uma vez por todas, nunca mais se ajoelhar diante da dor. Até o próximo vídeo.